Oi, gente, tudo bem? Vim trazer para vocês mais uma dica de leitura, na verdade, mais algumas dicas de leitura em um vídeo só. Hoje vou falar sobre 5 livros curtos que vocês têm que ler. Às vezes a gente não tá muito com a vontade de ler um calhamaço, né, de mais de 700 páginas, quer ler um livro mais curto, quer ficar menos tempo preso em uma narrativa, em uma história só, e aí quer procurar um livro fininho, mas que seja bom, que a história seja interessante, que você curta. Recentemente eu li um livro de mais de 1000 páginas na versão Kindle, que foi Uma Vida Pequena. Fiquei uma semana inteira envolvida nessa narrativa e até agora ainda não superei. Eu fiz uma resenha sobre o livro já tem alguns dias e eu ainda não consegui tirar o livro da cabeça e não consegui me concentrar ainda o suficiente no outro livro, porque eu ainda estou com a cabeça na história do Jude Santa Francis. Então, acontece, os calhamaços fazem isso com a gente lê livros e nós ficamos semanas ou dias numa mesma história e a gente às vezes fica muito preso a ela, ainda mais quando a história tem toda a temática que eu falei do Uma Vida Pequena lá na minha resenha. Então, vamos começar com as dicas de livros curtos, porque eu também gosto de ler livros curtos para passar ali o tempo, 2 dias, 3 dias, às vezes um dia só no livro, e eu acho legal também. Então, eu curto as duas coisas e eu vou falar hoje sobre os livros curtos. Quem sabe eu faça um vídeo depois falando sobre os livros longos muito bons que tem que ler também. Vamos começar com Se Deus Me Chamar Não Vou, da Mariana Salomão Carrara. Já fiz uma resenha sobre esse vídeo, um vídeo resenha sobre este livro, então não vou me demorar na sinopse. Quem quiser saber mais, tem vídeo, tem resenha escrita. É um livro curto de 157 páginas, dá pra ler num dia. Eu li em 2 porque o livro era muito bom e eu não queria acabar logo. Isso aconteceu o inverso. A gente procura livro curto pra demorar menos às vezes na narrativa, mas nessa aqui eu fiquei apegada e não queria ter terminado antes, mas terminei porque ele realmente é muito curtinho. E em relação à paginação, se dá pra ver muito bem, é ok, assim, não tem um espaçamento muito grande, as letras não são muito grandes, mas não é aquele curto que engana, né, que é curtinho, mas a letra é bem pequenininha, com espaçamento bem pequeno. Não é esse tipo de livro, ele realmente é um livro ok em relação a essa questão. Sobre a narrativa, falando bem rapidinho, uma menina de 11 anos que decide escrever sobre o ano dela, esse ano da vida dela, que ela acha que é o mais difícil, e a gente vai conhecer um pouco sobre o dia a dia, sobre a família, sobre a escola. Então, é bem legal, já fiz resenha, então não vou me demorar nele. Um outro livro que eu li já faz anos, bastante tempo mesmo, é Aonde a Gente Vai, Papai, do Jean-Louis Fournier. Não sei se minha pronúncia de francês tá boa, não faço francês, mas é um livro curtinho, ele tem 160 páginas, né? E aqui vocês vão perceber a diferença no espaçamento, na folha e no tamanho da letra em relação ao Se Deus Me Chamar Não Vou. Então, ele tem 3 páginas a mais que o Se Deus Me Chamar Não Vou, mas em compensação ele é uma leitura mais fluida. Tem capítulos que são bem, assim, curtos, que parecem mais um diário, assim. Falando um pouquinho sobre o enredo, Aonde a Gente Vai, Papai conta a história de um homem que teve 2 filhos com deficiência. E a deficiência deles é cognitiva, eles não avançam na idade mental. Eles ficam o resto da vida como se fossem crianças. Então, eles vão crescendo, né? Vão esticando, mas na mente eles ainda são crianças. Então, eles não leem, eles não falam, eles já são adultos e eles já são grandes, melhor dizendo, eles ainda se lambuzam todo. Então, é um livro sobre reflexão de como é ser um pai de 2 crianças que têm deficiências, né? E toda a angústia que ele passa e, às vezes, se sentir culpado por achar aquela situação ruim, por achar às vezes que os filhos são um fardo. É bem triste, assim, né, a temática em relação ao desabafo, mas é um livro muito bonito também, porque ele também conta coisas boas de ser pai dessas 2 crianças, desses 2 filhos. E é bem legal. E Aonde a Gente Vai, Papai é uma das perguntas que um dos filhos dele faz, e faz corriqueiramente toda vez que eles entram no carro, ele faz essa pergunta, só que ele faz mais de 10 anos essa mesma pergunta. E aí é um livro bem reflexivo e bem legal, que fala sobre paternidade. Um outro livro, um pouquinho maior que os outros, mas ainda assim é considerado curto, é este clássico, Frankenstein, da Mary Shelley. Ele tem 240 páginas. A página ela é um pouquinho grossa, então o tamanho
ele engana. Parece que é maior, mas não é. Em relação ao espaçamento e letra, eu acho que também é bem ok, né? É um livro maior, né, em relação ao tamanho dos dois, é um pouquinho maior que este aqui. E bem maior que o Se Deus Me Chamar... Bem maior, exagerada, né? Mas maior do que... maior do que o Frankenstein, né? Porém, é maior. Bom, o Frankenstein eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? É um clássico do romantismo gótico. A gente tem aqui um cientista que resolve simplesmente criar uma criatura, né? Criar do nada, juntar pedaços de seres humanos e criar a creature, né? A criatura que as pessoas acham que é o Frankenstein, mas Frankenstein é o criador, né? É o Dr. Frankenstein. Então, é um livro que eu acho que eu não preciso me prender no enredo, mas ele é bem interessante. Quando eu fui ler Frankenstein, eu esperava uma outra coisa, por ser um clássico, a gente já espera coisas de clássico, né? Mas eu acabei quebrando a minha expectativa e foi muito melhor do que eu achava. É um livro bem legal, é um livro em que a gente também se depara com reflexões da criatura, né? Você ser criado e você ser criado como um monstro, né? Sua aparência física é monstruosa, você não saber falar, você não saber se comunicar e fugir, viver numa floresta e todos os embates morais e éticos que o Dr. Frankenstein também passa depois que faz a criatura. É bem legal e é um livro curto, que tem tudo isso, né? Eu gosto bastante, é meu xodózinho. Por fim, eu trago para vocês um outro livro nacional, né? O Se Deus Me Chamar Não Vou, é de uma autora brasileira. Eu trago Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes. Esse tem 254 páginas, é um pouquinho maior, né? É o maior de todos, mas acho que é parecido com o Frankenstein. A paginação, a diagramação é bem parecida com o Frankenstein, o tamanho, né? A página não é tão grossa quanto a do Frankenstein, então realmente é o tamanho que tá aqui. Eu fiz uma resenha sobre ele, não cheguei a fazer vídeo, eu não fazia vídeos na época, mas eu acho que valeria a pena ter feito se eu estivesse fazendo vídeo na época que eu li o Rafael Montes. É um livro de suspense, bem na vibe que eu costumo ler do Charlie Dunley, né? Já fiz bastante resenhas sobre os livros dele, já recomendei bastante nos meus stories. Gosto muito dessa temática de suspense, de mistério, de descobrir quem é o assassino. Eu gosto muito desse tipo de livros. E Uma Mulher no Escuro fala mais ou menos sobre isso. A gente quer descobrir também algo, é um livro de mistério. Só para resumir, a gente tem a Vitória como uma mulher que passou por um trauma familiar quando era criança, ela passou por uma tragédia familiar, melhor dizendo, e ela cresce traumatizada, não consegue se envolver com as pessoas, ela faz acompanhamento psiquiátrico e etc. E aí, passado alguns anos, ela recebe um aviso do cara que causou a tragédia familiar, não quero dar spoilers, e aí ela começa a ficar muito preocupada sobre se esse cara voltou, quem é esse cara, se ele tá perto dela. E aí os 3 suspeitos são o psiquiatra, o cara que ela começa a sair e o melhor amigo. Então a gente passa essas mais de 200 páginas tentando descobrir quem é o cara que fez o que fez e quem é que tá fazendo isso com ela no presente, né? Se são as mesmas pessoas, se não são. É um livro bem interessante. O Rafael Montes, ele tem crescido bastante na literatura nacional, então é bem legal ver um autor nacional escrevendo sobre um gênero de suspense, porque eu gosto. Então tem outro livro dele que eu comprei, só que eu ainda não li, ele é bem curtinho também, tem menos de 100 páginas, chamado Vilarejo. Vou ler, provavelmente vou gostar, é um livro de terror e eu vou recomendar pra vocês, vou fazer minha resenha se eu gostar, que eu com certeza devo gostar, foi um livro bem recomendado e também é um livro curto, mas por hora eu mostro mesmo pra vocês esses daqui em livros físicos e pra terminar, a minha quinta dica, eu trago pra vocês um que eu li em versão Kindle, que é o Nossas Noites. Tá dando pra ver? Acho que dá, né? Eu fiz uma resenha dele também, é um livro bem curtinho, ele tem 160 páginas, né? Então eu quis separar o Kindle do físico, mas ele é menor do que o Frankenstein, menor do que Uma Mulher
no escuro. Ele vai contar a história sobre dois idosos que são viúvos, que começam a dormir juntos e começam a ter várias conversas de noite falando sobre a vida, sobre o que eles se arrependem, porque eles são dois idosos de 70 anos, então já viveram muita coisa, né? Sobre os seus ex-marido e ex-esposa, né, que faleceram, sobre os filhos, sobre, enfim, sobre o trabalho, profissão. E é um livro bem interessante, um livro bem poético, bem tocante, em que a gente se emociona várias vezes. E por eles fazerem isso, né, começarem a dormir juntos, sendo idosos, eles passam por situação de preconceito na cidade, que é uma cidade pequena, e dos filhos também. E essa discussão sobre o preconceito contra a relação deles dois é bem interessante de se ler também. Então fica a minha recomendação, né, os 5 livros, né, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que procurem algum desses livros, todos eles valem muito a pena ler. E continue me acompanhando lá no meu feed, nas resenhas que eu vou fazer. Vou postar assim que eu terminar um outro livro que eu tô lendo em Kindle. Então fiquem me acompanhando e a gente se encontra no próximo vídeo de dica. Tchau, tchau!